A capacidade de leitura é mobilizada para compreender o texto. Então, é conteúdo de ensino para quem? Para o professor. O professor sabe que ele tem que fazer pergunta que leve o aluno a mobilizar aquela capacidade, porque ela é fundamental para ele compreender o texto, tá certo? Ao mesmo tempo, quando eu perguntar assim para ele, o que é esse trechinho de texto que está aqui? E por que é que ele está aqui? Quando ele vai procurar possibilidades de articulação, ele localiza a informação. Localizar a informação é uma capacidade de linguagem daquele grupo relativa à compreensão dos textos. Se ele quiser sublinhar todos os itens que permitem a ele estabelecer algum tipo de relação, ele risca. Isso é um procedimento específico dele. Você pode dizer para eles, vamos riscar tudo que possa se relacionar com isso? Aí ele vai lá e risca, certo? Antes de grafar, ele teve que localizar capacidade de linguagem, de compreensão. Ele pode grifar se quiser, ou marcar na margem, procedimento, para marcar onde tem a informação que eu localizei. Depois ele tem que ativar um repertório externo para poder articular com as informações do texto. E depois ele tem que articular as informações internas do texto para poder responder o que eu perguntei. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente pergunta. Porque o que a gente pergunta tem que estar relacionado a qual é a necessidade que o meu aluno tem em termos de construção da capacidade de leitura, né? Então, dependendo do texto, as perguntas vão mobilizar capacidades mais complexas. Dependendo do texto, fazer a articulação é mais simples do que o que está nesse texto aqui. Então, as capacidades de leitura, elas não existem à revelia do material linguístico. Então, por exemplo, se um texto é mais complexo, fazer uma inferência vai ser mais complexo, dependendo do trecho que eu pegar. A capacidade é a mesma, realizar a inferência? É, mas a inferência nunca é do mesmo jeito. Depende da materialidade textual, depende daquilo que está escrito, das pistas que são oferecidas, certo? Então, não é porque ele sabe realizar inferência num texto simples. Depois, eu vou mostrar mais outros textos lá para vocês. Um texto simples, né, com enunciado fácil, que ele vai saber fazer nesse. Tá certo? Então, eu tanto tenho que pensar nas capacidades que ele tem que aprender, que ele tem que constituir, quanto eu tenho que pensar num grau de progressão da complexidade do texto, porque isso significa aperfeiçoar as capacidades dos meninos. Mesmo localizar a informação, dependendo do texto, não é uma capacidade simples. E olhe que ela é das mais simples dentro de compreensão do texto, né? Que outra capacidade foi mobilizada quando eu fiz essa pergunta? A de recuperação do contexto de produção. Ele está escrevendo de contexto de produção do fato, portanto, contexto de produção interno, né? Então, ele está escrevendo sobre Galileu, que viveu na Idade Média. Então, o que acontece naquele contexto todo, acontece que tem fatos todos que se articulam e que determinam a vida do Galileu, né? Então, se o material textual é aquele conjunto de coisas, na atividade de leitura é preciso considerar a complexidade desse objeto. Não dá para pensar, vou trabalhar com inferência e pronto. Então, olha, vamos olhar para esse texto aqui, só para a gente seguir no mesmo mote. Esse texto está na prova do SAEB, por exemplo, mas todo mundo conhece, né? A vassoura. A vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças do seu equipamento. Pode ser utilizada em casa, mas também constitui um meio de transporte muito barato. Como preparar sua vassoura mágica? Amarre um feixe de ramos secos, enfie um cabo de vassoura no feixe, bata numa superfície dura, prenda com um prego. Como voar em sua vassoura? A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Não exagere na altura em seu primeiro voo. Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. Então vamos lá, olha. Se eu fizer a seguinte pergunta, o texto é divertido principalmente porque apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa, dá instruções sobre como fabricar uma vassoura, ensina como a bruxa deve limpar a sua casa, trata de como fazer uma vassoura e usá-la no fogão. Por que vocês acham que o texto é divertido? Só pensem. Agora me digam, qual é a pista que tem no texto que permite ao aluno compreender que o texto é divertido?
Que pistas? Então, as pistas estão, basicamente, pelo que eu estou ouvindo aí de vocês, aqui, certo? E aqui e aqui, certo? Então, para eu responder isso, eu tenho que fazer o quê? Então, por que isso daqui é engraçado? Isso. Porque quando a gente lê o texto que tem embaixo, quer dizer, a versão moderna da vassoura tem suas limitações, né? Quando eu leio isso e articulo com esse desenho que está aqui e percebo que essa vassoura é quase um aspirador e que está ligado na tomada, né? A cara da bruxa, porque ela não conseguiu voar e etc e tal. Quando eu articulo, portanto, o texto gráfico com o enunciado verbal, aí é que eu compreendo que existe a ironia, não é? Se eu não articular os dois, vai ficar pendente. Se não tivesse a imagem, eu poderia não ter colocado ironia no enunciado de baixo. É ou não é? A versão moderna das vassouras tem lá suas limitações. Vejam que o manual é um portador que circula na esfera literária, né? É um texto ficcional. Ele imita um manual que existe em outras esferas. Vejam o que está acontecendo aqui, certo? Manual é o gênero, só que esse manual é da esfera ficcional, que não é a esfera típica de manual. A esfera típica de manual é a esfera do consumo, certo? Então, que dá instruções para você usar as coisas, montar as coisas, etc e tal. Mas, por causa disso, esse manual tem ironia, certo? Esse manual fala de coisas que não existem, bruxas, vassouras, etc. Né? Então, esse é um texto que circula na esfera literária, que, portanto, é ficcional, mas que imita um manual. Né? Bom, e para ler esse texto, vejam que também não é um texto muito simples, como as pessoas possam achar, né? Fala assim, nossa, tem desenhinho. Eu vi uma pessoa que caracterizou isso como, e uma pessoa bacana, que caracterizou isso como história em quadrinhos. Tá certo? Isso não é história em quadrinhos. Isso é manual, está escrito lá embaixo. Manual, tararam, tararam, tararam. As ilustrações, se a gente pegar um manual que circula em outra esfera, um texto que constitua um manual, porque esse daqui, na verdade, é uma parte de um manual, né? É uma parte que ensina como preparar e como voar na vassoura. O manual é grande, tem um monte de coisas dentro do manual. Mas se eu pegar um trecho, por exemplo, que ensina o menino a fazer pipa, só para lembrar do acaiabo de ontem à noite, né? Esse pequeno trecho de instruções vai ter instruções que são imagens. E isso se eu pegar um texto que é um pequeno manual de instruções para elaborar um determinado objeto. Em qualquer site que vocês entrarem de entretenimento que ensine a fazer brincadeira, vocês vão ver isso. Então, tem imagens esse texto, por quê? Porque o interlocutor é criança, certo? Então, esse manual tem essas características porque ele é destinado àquele interlocutor, porque ele está na esfera da literatura, e porque ele está na esfera da literatura, só por causa disso é possível ironia que não exagere na altura do seu primeiro voo, a altura do primeiro voo, né? Isso poderia ser sério se não tivesse a imagem, certo? Aqui, caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades, certo? Isso, na verdade, nem se diz em manual, mas nesse manual pode. Então, tem essa subversão, digamos assim, do gênero, né? Então, para responder aquela pergunta, o aluno tem necessariamente que ler o texto verbal, que é o que está escrito, articular com a imagem, para compreender a ironia, que é o que provoca o efeito de humor no texto. Então, é uma capacidade simples essa? É só localizar a imagem que eu compreendo? Não, né? Então, eu localizo, articulo, certo? E depois eu compreendo se ele é divertido ou não. E o efeito de humor, a ironia, é um recurso linguístico até difícil de ser reconhecido pelos alunos em outras circunstâncias. Aqui facilita por conta da imagem, né? Mas é um recurso sofisticado, certo? Então, um leitor desse texto, por exemplo, faz tudo isso para poder compreender o texto. Então, esta pergunta leva o sujeito a mobilizar essas capacidades que a gente conversou. Localiza embaixo, localiza em cima, articula e depreende o sentido, sintetiza a informação e vai até o final.